capítulo 1, já estou rouco antes de pregar, imagina quando eu terminar. Lucas capítulo 1, versos 26 ao 38. Então no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, lá está diferente, né? Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, e certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria, Virgem Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar lhe declarou: alegre-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Olha pelo que ela ficou intrigada, né? Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Existe? Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Amém? O livro de Lucas, ele é um livro bem conhecido. E ele faz parte dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses homens, esses 4 homens, eles andaram com Jesus, né? Apesar de que Lucas não, né? Mas os outros 3 andaram com Jesus. Mas o que importa para nós é que nas suas narrativas, nas suas histórias, cada um contou a história do seu modo de ver, ou da sua posição. Então você pode ver que os evangelhos, eles não são idênticos. Os 4 evangelhos não são idênticos. Por que isso? Por causa de alguns fatores. O primeiro deles é que cada um deles foi escrito para um povo diferente. Cada um deles foi escrito com um propósito diferente. E cada um deles focou algo diferente para narrar. E cada um narrou sobre a sua perspectiva. Assim como nós, né? Se 3 pessoas aqui vivenciarem uma mesma história, você vai ver que elas não vão contar a história do mesmo jeito. Cada uma vai contar um detalhe diferente. Cada um vai ter algo para contar diferente da outra, né? Porque ele viu da sua visão, do seu modo de ver. Agora eu não posso falar, minha querida. Não mandou a mensagem o dia inteiro, agora quer mandar mensagem. Deixa eu virar aqui. Então veja que os evangelhos, eles não são idênticos, mas eles estão em uma mesma harmonia. Cada um conta a partir da sua própria experiência, né? Mas voltando ao texto, nós vemos que este mesmo anjo que desceu e falou com Maria, ele algum tempo antes, ele também apareceu a Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias
marido de Isabel, ao qual o anjo aqui conta para Maria que ela também estava grávida, né? E que iria ter um filho, e que ela já estava no 6º mês de gravidez. Então, essa hora que o anjo apareceu para Zacarias, possivelmente foi há 6 meses no mínimo, né? Antes desse acontecimento aqui. Ó, agora quer falar de outro lugar? Não dá. Perdi a minha ninhada. Então, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, né? Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote que realizava o seu trabalho todo dia da mesma forma. Um detalhe sobre Zacarias e Isabel. O sonho dos dois sempre foi ter filhos. Mas agora eles se encontravam numa idade avançada. Ou seja, uma idade a qual já não é normal, né, a mulher ter gravidez. E muito menos o homem conseguir engravidar a mulher. Aí desce o anjo a Zacarias e fala para ele que ele seria pai. E que Isabel estaria engravidando, né? O que acontece aqui? Nós podemos ver que Zacarias, pelo fato dele não ter tido filho, ou melhor dizendo, pelo fato dele não ter realizado o seu sonho, ele não abandonou a Deus. Ele não desistiu do seu trabalho. Ele não fez o seu trabalho de uma maneira relaxada. Ele continuou fazendo da mesma forma que fazia todos os dias, desde o começo do seu ministério. Então ele não abandonou o arado, ele não olhou atrás, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou o problema, ele não olhou a sua dificuldade, ele não olhou a sua impossibilidade, ele não olhou o sonho ou algo que ele de repente tinha orado dias e dias na presença de Deus. Veja que quem ora, ele não desperdiça seu tempo. Só desperdiça seu tempo aquele que ora com arrogância. Mas aquele que ora com sinceridade, coloca as coisas na presença de Deus, ele não perde o seu tempo, porque vai chegar o tempo da sua bênção. Não importa a impossibilidade, não importa a dificuldade. O grande problema nosso hoje em dia, sabe qual que é? Comparando essas duas histórias aqui, é que nós hoje temos a nossa vida totalmente planejada. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos tempo de receber anjo em casa. Nós não temos um tempo para nos depararmos com um anjo no caminho. E talvez se um anjo já se apresentou a nós, de repente nós não lhe demos a devida atenção. Anjos se apresentam a nós, sabia disso? Esse dia eu estava contando para o Lucas, né, Lucas, uma história de um motoqueiro, que depois que ele me salvou a minha vida, né, ele desapareceu. Numa rua de 2 faixas, o motoqueiro conseguiu, eu estava com Vectra 2.0 e o cara não deixou eu andar. Por 3 quadras eu andei a 20 por hora quase. O cara me bloqueando. Quando eu cheguei na última quadra, ele parou e olhou para mim, como quem disse, né, o que vamos fazer? Assustado. E eu olhei por detrás dele assim, vinha um homem com uma arma na mão, em direção ao meu carro. E só estavam nós dois ali atrás. Na frente tinha uns 20 carros mais ou menos. Mas ele veio para me pegar realmente. Ele estava vindo para pegar o meu carro. E sei lá o que ia fazer, né? E aquele motoqueiro parou e me travou, eu não consegui passar. E daí eu olhei por ele para ver o que estava acontecendo. Eu digo, o que o cara está olhando, né? Por que ele parou? E eu vi o cara armado, eu engatei a ré, comecei a voltar de ré. Daí o cara viu que eu ia embora, se virou, foi lá e assaltou um outro carro, roubou um outro carro e foi embora com outro carro. Eu ainda persegui ele por um tempo, liguei para a polícia, passei a placa do carro, né? E orientei a polícia mais ou menos para o lado que ele tinha ido, porque ele levou o rapaz junto. Então veja que ele não estava com boas intenções. Só que o fato aconteceu, é que quando o rapaz pegou outro carro, o motoqueiro desapareceu. Eu não vi mais o motoqueiro, eu consegui ir embora, consegui andar, até andei um pouco mais rápido para poder ir atrás do cara, para pegar a placa do carro.
mas não vi mais um motoqueiro. Uma outra ocasião, eu era um crente convencido, estava dentro da igreja, mas cabeça no mundo, e nós estávamos indo pregar numa igreja, estávamos num grupo de pessoas, e eu, como era um crente fervoroso, eu me afastei de todo mundo, não estava com Bíblia para não identificar. Dentro do ônibus, não tinha carro, né? A gente ia de ônibus, pegamos acho que uns 4 ônibus aquele dia. E de repente um rapaz chega do meu lado e diz para mim assim: Deus quer te usar, você tem que dar espaço para Ele. E desceu do ônibus e todo mundo viu o cara falar comigo. Aí quando todo mundo olhou para ver onde que o cara ia, ninguém achou o cara mais. Desapareceu, ele desceu do ônibus e sumiu. Quem aqui quer ter um encontro com um anjo? Não tenha medo. Não tenha medo. Anjo vem trazer boas novas. Sabe quem pode ser anjo? A pessoa que está do teu lado, teu irmão. Quem pode ser um anjo? Uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que todo dia pega um ônibus com você. Pode ser um anjo que está ali para te abençoar em alguma circunstância que você vive. O grande problema é que nós não temos tempo para ver essas coisas. E às vezes nós não valorizamos aqueles que nos dão apoio, aqueles que estão conosco. Mas essa é a mensagem para outro dia. Então, os nossos dias, o nosso tempo é tão planejado que não deixamos espaço para uma atitude repentina de Deus. Deus quer ter um de repente com você. Comece a dar espaço para Ele. Alguém acreditou aí? Você não está entendendo, não é? Você não está entendendo. Deus tem um de repente para você. O grande problema é que nós planejamos a nossa vida com os nossos planos, com os nossos próprios pensamentos. Só que a Bíblia nos diz que os planos e os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Não é melhor viver o plano dele e o pensamento dele? É ou não é? Vamos acordar, gente. Deus está aqui, Ele quer te abençoar hoje. Deus quer te tocar hoje. E aí o que acontece conosco? Nós estamos acostumados a viver em rotina. Pensa um pouquinho, a tua vida não é uma rotina? Fora o final de semana, que às vezes você faz algo diferente. De segunda a sexta, o que acontece com você? Dorme, levanta, vai trabalhar, come, né? Volta para casa, senta à frente de uma televisão, toma um banho, alguns, vai dormir. Outro dia a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa. Aí chega o sábado, e o sábado toma banho, né? Mas o resto da semana é uma rotina. Nós vivemos em rotina, nós vivemos em algo que nós inconscientemente já planejamos a nossa vida. E não temos tempo de viver aquilo que Deus planejou para nós. Porque Deus planejou algo para a tua vida. E não é algo para o futuro, né? A Bíblia diz que Deus já fez. Aquilo que Deus planejou para você, Deus já fez. O grande problema nosso é que nós não temos tempo para incluir o planejamento de Deus na nossa agenda. Nossa agenda está tão lotada que nós não temos tempo para isso, né? Para os planos de Deus. Mas entenda isso, os planos de Deus são superiores, são maiores que os nossos. Agenda. Escreva lá na tua agenda, esse aqui, espaço aqui é por meu pai. Esse é dele, esse é onde ele vai colocar o de repente dele na minha vida. Você precisa de um de repente de Deus? Precisa de um de repente de Deus? Eu declaro que se você abrir espaço para Deus, você vai abrir
né? Ou melhor dizendo, você vai receber um de repente dele, né? Mas você precisa abrir um espaço, como aquele dia, aquele anjo no ônibus falou para mim, né? Que eu precisava abrir um espaço para Deus. Eu tinha que abrir. Na verdade, a minha vida estava, né? Só na bagunça. Nós temos que parar de pensar o que nós vivemos. Pare de pensar o que você vive todos os dias. Comece a pensar naquilo que Deus quer que você viva. Sabe, às vezes nós pensamos que o que nós estamos vivendo é o projeto de Deus para a nossa vida. Nós pensamos que o que está acontecendo conosco é plano de Deus. E algumas pessoas definem isso como karma, né? Já ouviram falar de karma? Ah, é meu karma. É o meu karma. Karma é só o karmanguia. Nem tem mais, né? É só eu que sou da antiga. Não sou velho, sou da antiga, tá? É meu karma, é meu desígnio, é aquilo que Deus preparou para mim, essa vida. Isso não é plano de Deus para a tua vida. Não é plano de Deus para a tua vida, né? Sabe o que é isso? Sabe o que nós vivemos todos os dias? Consequências das nossas atitudes. Então você está vivendo consequências das suas atitudes, achando que é o plano de Deus para a tua vida. Não, é consequência daquilo que você está fazendo. Agora, se você começar a fazer algo novo, você vai começar a viver algo novo na tua vida. Se você começar a fazer algo novo, vai começar uma nova temporada na sua vida. Então, o que muitas vezes estamos vivendo são consequências das nossas atitudes e não o desejo de Deus para a nossa vida. Nós estamos acostumados, sabe o quê? A culpar os outros por tudo. Por que as pessoas saem da igreja? Porque elas arrumam um culpado e daí elas vão embora. O culpado é esse. As coisas que ela tem feito que não tem recebido a bênção de Deus por causa das suas atitudes. Mas elas arrumam um culpado. Por que muitas vezes acontece alguma coisa conosco que nós arrumamos um culpado? Ah, eu não passei no vestibular porque fizeram uma prova muito difícil. Não fui eu que estudei, né? Que não estudei. Era a prova que estava muito difícil. Ah, eu não consegui um emprego lá porque eles querem uma pessoa cheia de qualificações. Não é dessa forma, gente. Nós temos que entrar com ousadia. A Bíblia diz assim que o reino dos céus é para os violentos. Sabe por quê? Porque o reino dos céus ele é violento. E só consegue as coisas do reino dos céus quem age com violência. Vou dar um exemplo aqui na minha vida, né? Quando eu me aposentei agora com o cargo de gerente do setor onde eu trabalhava. E quando eu peguei esse cargo, eu não tinha as qualificações para esse cargo. A primeira qualificação era que tinha que ter faculdade de economia ou contabilidade. E eu tinha a faculdade já contei, né? Tinha a faculdade de teologia. Só que na hora da pergunta, que perguntaram se eu tinha condição de tocar o setor, eu fui categórico, e eu afirmei categoricamente, eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então eu tenho. Eu poderia ter tremido e ter perdido o emprego. Tem pessoas que vão já achando, vão fazer uma entrevista de emprego, já achando que não é para elas. Quem aqui quer ganhar mais? Haja com violência. Haja com violência. Haja com violência. Eu tenho certeza disso, gente. Eu sou prova disso. A coisa vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. Eita. Ei, Jesus. Eu estou pregando aqui e ouvindo o que foi pregado de manhã lá.
tudo aquilo que a pastora recebeu. Foi uma palavra, gente, meu Deus do céu, vocês não têm ideia da palavra que veio. Vocês não têm ideia. Então nós estamos acostumados a culpar o outro por aquilo que acontece a nós. E sabe qual é o problema aí? É a nossa genética. A genética de Adão. O que Adão fez quando Deus perguntou para ele: o que aconteceu, Adão? O que ele disse? Foi a mulher. Foi a mulher. Ele tinha, né, uma resposta na língua para dizer. Um culpado para colocar. Não foi, né, ele que falhou e desobedeceu a Deus e acabou comendo o fruto que não deveria comer. Porque a ordem foi dada para ele, não foi dada para a mulher. Então ele se eximiu da responsabilidade como homem. E quantos homens têm se eximido da responsabilidade? Na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com o seu trabalho, com os seus afazeres. E sempre tem um culpado, sempre tem algo que aconteceu que ele não pôde fazer. Mas essa qual que é? É a genética do primeiro Adão. Adão culpou a mulher por sua vez culpou quem? A serpente. Coitada da serpente, não tinha ninguém para culpar, né? Ficou com toda a culpa nas costas. Tadinha dela, gente. Vai queimar no fogo do inferno. Agora, o fato de nós nos comportarmos dessa maneira faz parte da genética do primeiro Adão. Mas não em todo mundo. É somente naquele ao qual o velho homem não morreu ainda. Porque Cristo veio matar esta velha natureza, né? Cristo veio nos trazer vida e vida em abundância, né? Então as pessoas estão vivendo essa velha natureza ainda porque ainda não morreram, não deixaram morrer o velho homem em sua vida. Então a genética do segundo Adão, que não era culpado de nada, né? Aliás, aí vem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era o segundo Adão. Agora esta genética do segundo Adão, ele não era culpado de nada. Mas a Bíblia diz que ele morreu por causa da culpa de todos nós. Não é diferente a genética? O primeiro foi ela. O segundo diz, não fui eu, mas eu assumo. Eu assumo a responsabilidade. Deixa aqui com o Beck. Eu vou no lugar deles lá. Ó, sabe aquele fulano lá que vai estar vivendo lá em 2023, que vai estar lá naquela igreja de ATM? Pois eu assumo o pecado dele. Eu morro por ele. Eu sofro as consequências dele. Esta é a genética. E esta genética quebrou a genética do primeiro Adão sobre as nossas vidas. Por quê? Porque ele assumiu a nossa culpa. Sabe o que quer dizer isso? Pare de procurar culpados. Pare de procurar culpados para o que você está vivendo. Pare de procurar culpados para o que está acontecendo com você. Nós temos esta velha mania de ficar olhando e achando culpado em tudo. Pare com isso. Comece a assumir a responsabilidade. Assuma a genética do segundo Adão sobre a sua vida. Assuma a responsabilidade. E você vai ver que as coisas vão começar a agir de forma diferente sobre a sua vida. Voltando a Zacarias. Então Zacarias estava fazendo o que normalmente ele fazia. Aí de repente... de repente, aparece um anjo. Eita, de repente, você estava fazendo o que estava acostumado a fazer, e chega a benção. Toca a campainha, toca o telefone, bate no portão, chega um recado. Eita, você não está entendendo? E o anjo aparece de repente, Zacarias, ele diz que ele iria ter um filho. Mas diz a Bíblia que Zacarias e sua esposa Isabel já eram muito idosos. Ó a dificuldade aqui. Ó a impossibilidade aqui. Eu te pergunto, qual é a sua impossibilidade? Qual é a tua impossibilidade hoje? Você tem alguma impossibilidade hoje?
Hã? Tem ou não tem? Alguém tem alguma impossibilidade na vida aqui hoje? Está todo mundo abençoado, gente. Tem alguém com alguma impossibilidade aqui hoje? Você não quer receber. Tem alguém com alguma impossibilidade aqui hoje? Hã? Tem alguém com alguma impossibilidade aqui hoje? Tem mesmo? Pois saiba que a tua impossibilidade é nada para Deus. Sabe, a tua impossibilidade é um de repente. E tudo se resolve. Ei? A tua impossibilidade hoje, de repente, é o teu caminho de volta para a tua casa. Só uma pessoa acreditou aqui. É a tua volta para casa. É a tua chegada na tua porta. Eita! Então, quando o anjo aparece a Zacarias, o grau de impossibilidade dele era quase 100%. Vamos pôr aqui em números, 99,999%. Essa era a impossibilidade dele gerar um filho com a sua esposa. Não era mais tempo, não era mais momento, não era mais a ocasião. Você está esperando o tempo certo para Deus te abençoar? Você achou que já passou o tempo, já acabou? Já não tem mais condição? A coisa já... Não, gente. Ainda há tempo. Tem gente que está crendo. Então o que acontece ali? Um anjo aparece para uma família cuja esperança já estava totalmente perdida. Já tinha se esvaído. O desejo do coração deles de ter um filho já tinha ido embora, eles não tinham mais esperança. Talvez eles nem pensassem mais isso, talvez eles nem conversassem mais isso. Talvez o fato de Zacarias ir todo dia para o seu trabalho, fazer as suas tarefas, fosse para não sentar com a sua esposa e ter que conversar sobre isso. Mas Deus é o Deus da impossibilidade. Deus é o Deus da impossibilidade. Quando Deus resolve agir, não importa o tempo, não importa a situação e a condição, Ele vai agir. Mas veja que nessa história sempre tem a nossa parte, não tem? Maria, o anjo foi lá e pôs o bebezinho no ventre dela. Zacarias teve que trabalhar para isso, gente. O anjo não engravidou Isabel, não. Isabel teve que se preparar para o acontecido. Mas qual é o importante aqui na história? Eles acreditaram no anjo. Pode ser que muitas vezes o anjo tenha falado conosco e nós não temos dado ouvido para o anjo, porque da onde isso? Da onde que isso vai acontecer? Então o anjo parece essa família sem esperança, perdida. O desejo do coração de ter o filho. Mas eles não tinham mais esperança. Mas Deus, o nosso Pai, num senso de humor, por isso que eu estou humorístico hoje, Ele procura uma família desesperançada, uma família que está sem possibilidades, porque Ele quer agir. Eu creio que essa palavra é profética hoje. Eu creio. Então o anjo envia a palavra a Zacarias, e esta palavra preparou Isabel para engravidar. E ela já estava, grávida quando Jesus foi colocado no ventre de Maria. Agora, tem uma coisa interessante aqui. O texto diz que Isabel era conhecida como quem? Quem prestou atenção no texto? Como estéril. Então as pessoas chamavam ela estéril. As pessoas deram um sobrenome para ela: Isabel a estéril.
as pessoas deram um apelido para ela. Isabel, a estéril. Será que as pessoas não têm te chamado por algo que você não tem gostado? Será que de repente você não tem recebido um sobrenome que está falando da sua condição? Está falando da tua atual condição? Então, naquela época, e hoje não é diferente, as pessoas tratam os outros conforme a condição delas. Não é assim? Como que pega um apelido? Um apelido pega pela situação da pessoa. Eu tenho um amigo que se chamava Quichico. Aliás, o nome dele não era Quichico, eu não sei qual é o nome dele, eu só conheci ele por Quichico. Sabe por que ele pegou esse apelido? Porque na hora que chamaram ele de Chico, ele gaguejou, ele, que Chico, que Chico, que Chico. E ficou Quichico, e ninguém mais, eu mesmo não sei o nome dele. É Quichico. E um dia ele ficou bravo, ele disse, nunca mais vão chamar de Quichico. Mas não adianta ficar bravo. Por que não adianta ficar bravo? Porque se você não mudar a tua condição continua te dando o nome. A tua condição continua te dando o sobrenome. A tua condição continua dando, podemos dizer assim, autoridade para as pessoas continuarem te chamando daquela forma. Só que também tem o seguinte, as pessoas que porventura te marcaram com esta condição, elas te marcaram por causa do teu presente, mas elas não conhecem o teu futuro. O único que conhece o teu futuro é o teu pai. O único que conhece o teu futuro é o teu pai. Então se alguém te marcou, não se preocupe, porque elas estão olhando o seu presente, mas Deus já preparou o seu futuro. Deus já fez algo. Deus é especialista em mudar situações presentes. Deus é especialista em mudar esperanças perdidas. Deus é especialista em fazer algo que ninguém mais acredita que Ele vai fazer, ou que ninguém acredita que Ele vai fazer. Deus é especialista nisso. Deus é especialista nisso, né? Deus gosta de quebrar o nosso coco, não gosta? A gente quando menos olha, eu digo, meu Deus, como que foi isso? Olha que Maria disse para ele, o anjo, né? Quando ele disse que ela ia engravidar, como vai ser isso? Eu não tive contato com homem nenhum. Eu não pequei. Apesar que ela era pecadora. Olhei ver se não via pedrada aqui, mas daqui a pouco nós falamos sobre isso. Porque muita gente acha que Maria era sem pecados, né? Ela era virgem, mas tinha pecados. Já mostro para você. Então Zacarias, ele orou por vários anos, eu acredito. Porque quem quer ter um filho, se ele tem o desejo, ele vai orar. Se ele conhece Deus, ele vai pedir, ele vai clamar, não vai? Ele vai implorar. E ele talvez tenha orado por anos e anos. Anos e anos. Mas ele não recebeu o filho que ele queria. Ele chegou à velhice, chegou a uma situação que ele viu a impossibilidade. Só que isso não o impediu de continuar fazendo aquilo que Deus queria. O grande problema nosso é que nós ficamos bravos com Deus, que saímos batendo o pezinho, né? Feito. Igual que nós fazemos com o nosso pai aqui na terra. Quando ele não nos dá aquilo que nós queremos. Nós ficamos de mimimi. Né? Ficamos de choramingô, ficamos reclamando, começamos a armar situações, e às vezes a gente quer armar situação com Deus, só que Deus não se deixa escarnecer, a palavra de Deus diz isso, né? Então, o que acontece com Zacarias? Ele, por mais que ele não recebeu aquilo que ele estava pedindo, ele estava no lugar, ou no local, para onde ele foi designado. Ele estava fazendo aquilo que lhe foi determinado. Ele não cessou de fazer. Onde que nós fracassamos? Nós fracassamos quando não vemos o que queremos
e perdemos a vontade, o desejo de fazer aquilo que deveríamos estar fazendo. E aí a gente fracassa. A gente para, a gente quer mexer com o outro. Ah, ele vai ver, vou parar de fazer isso. Ah, Deus vai ver, ele não me deu a minha bênção, ele vai ver, não vou mais na igreja. Vou só no domingo, vou só na segunda, vou sem tomar banho. Deus está falando com alguém aí, não sei porquê. Então nós fracassamos quando não vemos o que queremos. E aí nós perdemos a vontade de fazer aquilo que deveríamos estar fazendo. Então, o fato de nós não termos aquilo que queremos não é desculpa para deixarmos de fazer aquilo. Alô? Você escutou aí? Eu não escutei. Escutei algo diferente. Eu não escutei a minha voz. Cortou mesmo? Nossa. Então você precisa continuar a fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer, mesmo que os seus olhos não vejam aquilo que você está pedindo diante de Deus. Porque de repente, vai acontecer um de repente. Mas se você abandonar tudo, o de repente não vai vir. Então você precisa ser decidido, precisa ser consistente e persistente para alcançar aquilo que você deseja. Zacarias, veja aqui, ele não tinha filho. Ele não tinha filho. Ele não recebeu o filho que ele queria. Mas o seu coração estava correto diante de Deus. Ele permaneceu firme, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então ele estava fazendo o que deveria fazer. Ele não se sentiu de forma alguma tentado a deixar de fazer aquilo que lhe correspondia, aquilo que ele era competente para fazer. Então, se eu posso te dar um conselho, mantenha-se firme. Mantenha-se firme no seu coração e continue fazendo aquilo pelo qual Deus pediu para você fazer. Agora tem um fato com Zacarias. Zacarias fica mudo. Quando ele recebe essa promessa, ele fica mudo. Alguns tentam explicar que era porque ele não podia contar qual era o nome do filho. Talvez ele fosse fofoqueiro, não sei, né? Alguns acham que ele era fofoqueiro, daí diz que ele ficou mudo por causa disso. Mas acontece o seguinte, para algumas pessoas é melhor ficar muda, porque fala onde não é para falar, ou diz aquilo que não é para dizer. Então é melhor para essa pessoa ficar muda, porque todas as vezes que abrem a boca, começam a atacar aquilo que Deus falou para elas. Ah, Deus disse que ia me dar, mas cadê? Tem gente que diz assim, ah, mas eu falo porque eu sou sincero. É por isso que eu falo. Sabe por que você está na mesma condição que você está hoje? Ou que você estava no passado? Por causa da tua sinceridade. Às vezes, o silêncio é melhor. Fique em silêncio, porque o milagre está chegando. Então a impossibilidade de Zacarias, ela se transformou num milagre. E esse milagre, o seu filho, seria aquele que abriria a porta para o grande rei. O milagre era um homem-chave para que Jesus pudesse vir à terra. Ele queria abrir as portas para você, para Jesus. Então ele seria aquele que abriria o caminho, né? Para aquele que viria para nos libertar. Isso me diz mais uma coisa, né?
que nós nunca devemos menosprezar aqueles que estão ao nosso lado. Isso aqui é paulada, mas é tremenda. Pode ser que de repente o teu chamado seja para ir além daquele que está ao seu lado. Mas o fato que nós desconhecemos é que de repente a pessoa que está ao nosso lado é para ir na nossa frente. Porque apesar dela não ter a mesma capacidade que nós, é ela que é portadora da chave que vai abrir o caminho para nós. É ela a portadora da chave que vai abrir a porta para nós. Então nunca menospreze quem caminha do seu lado. Nunca menospreze aquele que foi à sua frente ou vai ir à sua frente. Porque é ele que tem a chave. É ele que vai abrir o caminho. Então nós não podemos subestimar pessoa alguma que esteja ao nosso lado, por mais que ela não tenha as qualificações que nós temos. Nós não podemos desprezar. Não subestime, não podemos subestimar aquele que está ao nosso lado, de forma alguma. João Batista, desde o nascimento, tudo que se dizia sobre ele é que ele vivia no deserto. E até hoje, quando você prega, o que se diz de João Batista? João Batista vivia no deserto. Só isso. O único que falou bem dele foi Jesus, que disse que não existia o maior profeta maior que ele. Mas todo mundo dizia, João Batista vivia no deserto. Comia gafanhoto e o quê? E mel. Gafanhoto e mel. Se fosse leite e mel, esses dias eu me deparei com um texto que eu não conhecia na Bíblia, aliás, eu já tinha lido acho que umas 10 vezes, não tinha me atentado nisso. Que Jesus foi alimentado com leite e mel. E era um fato de provar que ele era humano, porque todo filho do povo hebreu se alimentava quando nascia. A primeira alimentação da criança era leite e mel, para depois ela ser posta no seio para mamar da mãe. E geralmente esse alimento era um alimento no tempo de escassez, para provar a humanidade de Jesus. Então João Batista, desde o nascimento, tudo que diziam sobre ele era homem do deserto. Mas quem que abriu o caminho para Jesus? O homem do deserto. Quem ia abrir o caminho para aquele que seria rei? O homem do deserto. Então nós não podemos subestimar os homens do deserto que estão ao nosso lado, porque são eles que vão abrir o caminho para nós. Essa pessoa que está ao nosso lado, se for João Batista, ela é a única que saberá como abrir o caminho para você. Não adianta você procurar outro. Não adianta você ir atrás de coach, não adianta você ir atrás de cursos, não adianta você ir atrás de pistolão, porque quem tem a chave é o homem do deserto que está ao teu lado. E se ele não for, se você desprezá-lo, a porta não vai ser aberta. Sabe por quê? Porque as pessoas certas, elas sabem permanecer no seu lugar até que você se manifeste. A pessoa certa, a pessoa do deserto correta na tua vida, ela vai saber esperar 30 anos. Não foi isso? Vai saber esperar 30 anos até chegar o teu tempo para ela poder abrir a tua porta. Sabe o que é isso? Fidelidade. E às vezes nós desonramos. A maior coisa que João tinha, ele sabia que era ele quem abriria o caminho. Foi profetizado isso para ele. Ele faria seu trabalho e ia voltar para onde? Para o deserto. Era lá, o chamado dele era lá, no deserto. Então viver no deserto, ele foi colocado no deserto apenas para abrir o caminho para aquele que viria após ele, ou para aquele que seria maior do que ele. Mas ele continuou no deserto,
Só que ele foi honrado por Jesus. Jesus honrou quando disse: não existe na terra profeta maior que João Batista. Jesus não esqueceu do homem do deserto. Nós também não podemos esquecer. Então a grandeza de alguém será entrar no deserto para abrir o caminho para quem vier após ele, ou a quem for adiante dele. Se você se concentrar apenas no caminho e esquecer quem abriu esse caminho para você, isto se chama desonra. Nunca esqueça daqueles que abriram portas para você. Nunca esqueça das pessoas que abriram o caminho para você. Se você está hoje onde você está, alguém abriu esse caminho. Pode ser que não foi uma pessoa qualificada aos teus olhos, ou com as tuas qualificações, mas ela detinha a chave. Então, se você esqueceu dela, você está agindo com desonra na vida dessa pessoa. Muita gente, eu escrevi aqui, escrevi até em espanhol, estava ouvindo a mensagem lá, escrevi: muita gente celebra a Moisés. Não é verdade? Todo mundo se lembra de Moisés, não se lembra? Mas são poucas as pessoas que celebram a sua mãe que o salvou da morte. E vou mais longe ainda. Poucas pessoas se lembram das duas parteiras. Alguém sabe o nome delas? Alguém falou que o nome das parteiras, você lembra que fez o parto de Moisés? Sifrá e Silá. Quem está esperando neném aí, ó, boa ideia. Sifrá com acento no A e Silá, não é Silá, é Sifrá e Puá. Essas foram as parteiras que abriram, que deram à luz a Moisés, e foram elas que desobedeceram o faraó, porque a ordem de faraó para elas é que toda a criança que nascesse, se fosse homem, elas deveriam matar. Mas ninguém lembra delas, ninguém fala delas, ninguém comenta sobre elas. Então a honra é uma chave para o reino. A honra é a chave do reino. Aprenda a honrar aqueles que abriram o caminho para você caminhar até os dias de hoje. Então verso 27 diz lá, meu Deus: uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então Maria, o que acontecia? Ela estava noiva de José. Na verdade, né, nossa Bíblia traduz por noivado, mas no original diz que ela estava casada. Só que lá, casamento em Israel é diferente. Eles casam, é o nosso noivado aqui. Eles não podem ter relação até o dia da núpcias, né? Então, o anjo, ele não apareceu para uma mulher descompromissada. O anjo não apareceu para uma mulher descompromissada. Entendeu, né? Não era qualquer uma. Não agia como qualquer uma, né? Era uma pessoa séria, que tinha um compromisso e estava zelando para ir até o fim no seu compromisso. Então, ele apareceu para uma mulher que se comprometeu a estar numa esfera de lealdade com seu esposo. E essa mulher estava desqualificada. Sabia que Maria estava desqualificada? Sabe por quê? Porque ela era pecadora.
E a primeira coisa que o anjo fez foi saudá-la, dando a entender a importância dessa saudação. Não importa em que dimensão você acha que está, a grandeza de um homem e de uma mulher está na sua humildade. Maria era humilde, e por isso o anjo pôde falar com ela. Então o que acontece aqui? Nós temos que amar a todos, mas não podemos andar com o orgulhoso, porque a Bíblia nos diz que Deus nem olha para o orgulhoso. Por que você está andando com ele? Então amemos a todos, mas não podemos estar andando com orgulhoso. Não importa o quão alto você chegue, nunca perca a tua simplicidade ou a tua humildade. Sua alegria não deve estar conectada aos seus sentimentos, mas à revelação e à convicção. Deixe a mente de Cristo domine o seu ambiente. Então veja bem, a saudação ela foi tão expressiva para Maria que ela se surpreendeu. Por que isso? Porque nunca ninguém jamais a tinha cumprimentado daquela forma. E de repente o anjo chega e fala com ela daquela forma. E ela vivia cercada por pessoas, mas nunca ninguém a havia cumprimentado daquela forma. E por isso ela se surpreendeu. 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Por que ela precisava da graça de Deus? Se você for estudar a Bíblia, quem precisa de graça? O pecador. Não é isso? Então o anjo diz: você achastes graça diante de Deus. Ainda eu reporto vocês lá em Romanos. Romanos diz assim que todos, 6:23 de Romanos, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então Maria era uma pecadora como qualquer um de nós. Se nós disséssemos que Maria foi escolhida porque não tinha pecado, aí nós podíamos ir embora já. Porque tem alguém aqui que nunca pecou? Tem alguém aqui que não tem pecado? Se Deus escolher essas pessoas por causa de não ser pecador, coitado de nós, gente. Não tinha nem nascido. Porque a nossa mãe não tinha nascido, nosso pai não tinha nascido, nosso avô, nossa tataravó já tinha perdido. Mas não é porque ela não tinha pecado, foi por causa do coração sincero dela, foi por causa da humildade e da fidelidade, algumas características que ela tinha, mas ela era pecadora, porque todos nós, a partir de Adão, nascemos pecadores. Então essa graça dizia que Maria era uma pecadora, e a graça se manifesta aonde há pecado. Então se você tem pecado, você necessita da graça de Deus. Maria era uma pecadora, mas também ela não estava desqualificada. Ela era uma pecadora que foi escolhida. Ei, você é um pecador que está sendo escolhido. Deus está te escolhendo hoje. Deus está te escolhendo hoje. Veja bem, não sermos considerados não faz com que nós não sejamos escolhidos por Pai. Se de repente nada aconteceu na tua vida até agora, não é que você não seja um escolhido. Deus está te preparando, porque aquilo que Ele tem para você é grande. Ele está preparando você para que você possa desfrutar daquilo que Ele vai te dar. Porque quando não estamos preparados, nós perdemos rapidinho. Onde eu morava, lá em Santa Felicidade, tinha 2 meninos. E eles acertaram na loteria esportiva, meu sogro conhece os meninos, né? Acertaram na loteria esportiva, ganharam uma fortuna, gente. Aí compraram a casa para a mãe e acharam que nunca iam ficar pobres mais. E saíram pelo mundo, né? Gastar o dinheiro. Só que eles não estavam preparados para ter toda aquela fortuna.
E como eles não estavam preparados, eles acharam que aquilo ia durar a vida inteira. Nunca ia acabar. Resultado? Acabou. E eles tiveram que voltar para a velha vida que eles tinham, né? E terem um apelidinho com eles. Várias, né? Foram chamados de várias coisas. Então, o que Deus está fazendo, Ele está te preparando. Diga assim: Deus está me preparando. Mas fala com vontade, gente. Deus está me preparando. Porque o que Ele tem para mim é muito grande. Se fosse você, eu já tinha pulado, daí eu tinha virado a cambalhota. Eita, Jesus! Eita, você não está entendendo. Talvez ninguém em seu ambiente pense que você foi escolhido para um tempo como este. Novo tempo. Ei, você não está entendendo. Talvez ninguém em seu ambiente pense que você foi escolhido para um tempo como este. Isto não descarta que você está sendo escolhido. O padrão pelo qual as pessoas te medem não é o mesmo padrão pelo qual o teu pai te mede. As pessoas podem te apontar o dedo, mas Deus está estendendo a mão sobre você. No mundo, para nós mostrarmos a nossa qualificação, nós temos que ter o quê? Quando eu vou procurar emprego, o que precisa? Um currículo, né? Para mostrar o quê? A experiência. Conforme o currículo, você não vai ser contratado, porque você não tem as qualificações para entrar lá. Mas para Deus, Ele não pede o seu currículo, Ele olha o teu passado. Deus está olhando o teu passado para te qualificar o teu novo tempo. Hein? Então no reino, a vida passada é aquela que nos qualifica para o que Deus quer fazer conosco, ou para a escolha de Deus na nossa vida. Versículo 31 diz assim: e eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Não seria chamado servo. Muita gente diz que Jesus era servo. Não, Jesus serviu a todos, mas nunca Deus o chamou de servo. Tem pessoas que interpretam a Bíblia da maneira errada. O Pai, quando fala de Jesus, Ele sempre falou dele como filho. O que as pessoas interpretam é uma coisa que o Pai fala. O que as pessoas interpretam é uma coisa, mas o que Deus, o nosso Pai, fala é outra. As pessoas estão olhando para você e fazendo uma interpretação sobre a sua vida, mas Deus está falando outra coisa. Deus está falando outra coisa. Então, nas ocasiões que o Pai se refere a Jesus, Ele não o chama de servo ou de cordeiro, né? Ele é chamado de filho. Veja bem, no momento do batismo de Jesus, quando o céu se abriu, o que Deus disse? Eis o meu filho amado. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, o Pai o chamou de filho. Agora tem o seguinte: qualquer pessoa que viva fora da dimensão de filho, ela vive fora da dimensão do filho. Alguém entendeu aí? Qualquer pessoa que vive fora da dimensão de filho, vive fora da dimensão do filho. Porque o projeto de Deus para nós é de paternidade. Então, se você não é filho, você não tem a herança do filho. Então, você precisa procurar isso, né?
E essas pessoas que não vivem nessa dimensão, Cristo não foi revelado para elas. Aí diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aquele que nasceria, Jesus já nasceria rei. Olha a profecia, ele já nasceria rei, e esse reinado não mais teria fim. Então desde o dia que Jesus nasceu, o reino foi estabelecido, porque se chegou um rei na terra, ele tem que ter um reino. Aqui não entenderam. Se chegou um rei na terra, teria que ter um reino. Então quando Jesus diz que o reino dos céus está próximo, ele não está próximo, ele já chegou. Ele já se manifestou, ele já está aqui, ele já chegou, ele já foi estabelecido. Jesus trouxe o reino para perto de nós. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Viver ignorante sobre quem você é, fará de você um miserável na terra da sua designação. Então nós podemos viver ignorantes de quem somos diante de Deus. Pare de se concentrar no que a religião diz sobre você. A religião te chama de pecador, te chama de servo, te chama de ovelha. Mas a Bíblia diz que você, no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lhe é dado o quê? O poder. Qual o poder? O poder do reino. O poder de se tornar filho de Deus. Agora, a dimensão de filhos não se trata pelo fato de nós olharmos para cima, mas se trata do fato de estarmos ligados à nossa designação, ou estarmos dentro daquilo que Deus projetou para nós. Esta é a nossa condição de filho. Entenda uma coisa: você não nasceu na terra. Você não nasceu na terra? Nasceu ou não nasceu? Então Deus não precisa de você no céu. Então pare de olhar para cima, mas viva a tua designação aqui. Hoje eu vi o Vidjamil, num momento que ele estava pregando, ele falou muito sobre isso, algo que a nossa pastora já está falando há uns bons cultos atrás, sobre ganhar almas. Qual é a nossa designação? Ganhar almas. Deus não quer que você vá para o céu, não. Não adianta ficar jejuando e orando todo o tempo. Abra a tua boca e começa a falar de Jesus para as pessoas, gente. Quantos vizinhos aí estão morrendo, estão padecendo, estão lá sofrendo enfermidade, sendo que Jesus aqui dentro está curando. Tá ou não está? Tem curado ou não tem? Temos muitos testemunhos fortíssimos aqui, não tem? Quantos aqui não tem uma vizinha que é estéril, uma amiga que é estéril, que não pode ter filho? Traga para a igreja, evangelize ela, fala que Jesus é aquele que abre a madre. Quantos estão convivendo com pessoas que estão sofrendo, padecendo lá fora? Esta é a sua designação. Esta é a sua designação. Quando nós ganhamos almas, nós somos aptos a receber tudo que o céu tem para as nossas vidas. Quando você começar a ganhar almas, você vai começar a receber aquilo que está guardado no céu para você, para a sua vida. Comece a ganhar almas. Comece a trazer pessoas para a igreja. Olha, tem espaço aqui para você. Olha aí para o teu lado, quanto banco vazio. Não tem? Tem espaço aí. O que você está fazendo? Quer ficar só engordando? Você nasceu na terra. Deus não precisa de você no céu. Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria pergunta isso. Como pode ser possível?
já que ela não tinha se envolvido com o homem. Então veja bem que aqui Maria não duvidou de forma alguma do que ia acontecer. O que ela queria saber é como seria isso, como que vai acontecer isso? Fosse hoje em dia, né, a pessoa diz, vou lá no laboratório, vou pôr um bebê de proveito, está tudo resolvido, não é? Não é assim? Mas naquela época não tinha isso, gente. Nem se imaginava uma coisa dessa. Tudo que o homem fizer, Deus já fez primeiro. Bebê de proveito está aqui, primeiro. Foi preparado lá no céu, colocado em Maria. Está tudo resolvido. Então nenhum homem havia colocado sementes em Maria. Então ela não questiona o acontecimento, mas sim a maneira como aconteceria. Então ela não recusou, ela apenas perguntou. Aí o anjo responde, né? Foi uma boa pergunta. Vou te responder. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre si o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então, no princípio, quando a mulher ouve a voz da serpente, ela come o fruto. Por ter comido o fruto, ela morreu. Aí o homem também, ele come o fruto, e por ter comido o fruto, ele morreu. Acontece que os dois continuaram andando. Dois fantasmas na terra. Fantasma existe, Adão e Eva. Só que eram, né, como é que é aquele filme do zumbi, né? Tem uns títulos loucos lá, que às vezes parece. Então eles eram dois zumbis andando na terra. Por que isso? Porque a essência de filho que estava dentro deles, no momento que eles pecaram, foi perdida. Para Deus eles estavam mortos. Para Deus estavam mortos. Qualquer um que não tem Deus no seu coração está morto. Então havia se perdido, né, aquela posição de filhos. Eles deixaram de ser filhos de Deus. Então quando o pai resolve restaurar o homem à sua posição, ele disse que a semente viria da mulher, e seria aquela que esmagaria a cabeça do diabo, ou seja, daquele que a fez morrer. Deus usou uma mulher, né? Por mais que muitos dizem que Deus não usa mulher, né? Deus usa a mulher sim, gente, usa poderosamente. Portanto, o nascimento de Jesus teve de vir de uma mulher, porque isso foi profetizado no ano passado. O pai estava determinado a restaurar por meio de uma mulher o que havia sido destruído por outra mulher. Então veja que a gente fala muitas vezes sobre Jesus, né, que é o segundo Adão. Mas não podemos, né, dizer aqui que Maria era a segunda Eva. Então é por isso que o pai escolhe uma mulher para trazer Jesus. Trouxe como uma semente, porque no início tudo estava ligado a uma semente. Da mulher saiu a essência de filho quando ela pecou, e por meio dela esta essência voltou a entrar. Aleluias. Então o chamado à presença é pela ausência de essência. Então me explico, onde há essência, logicamente há presença. Não tem essência de Deus aqui hoje? A presença dele está aqui. A presença não precisa descer. Tem muita gente aí pedindo para o pai descer. Não precisa. Não precisa descer. E nem nós precisamos clamar pela presença de Deus. Você não precisa clamar pela presença de Deus. Você não precisa levar a presença de Deus de um lugar para o outro. Pai, agora vem aqui. Não, pai, agora vem aqui na IATM. Não, pai, agora vai lá, sei lá, não, qual. Não vou falar que depois vocês vão querer ir lá para a igreja. Dá uma igreja fora do Brasil aqui. Eles vão tirar o passaporte. Mas é isso que nós entendemos. As pessoas querem levar Deus daqui para lá. Não, agora vamos lá na casa da Maria. Não, pai, agora vamos lá na casa.
Gente, a presença de Deus não precisa ser levada de um lugar para o outro, porque a presença do Pai já está dentro de nós. Onde quer que nós estejamos, a presença do Pai já está neste lugar. A presença de Deus já está neste lugar. A essência da presença de Deus já está neste lugar. Então, se há presença, há essência. Isabel, tua parenta, lá no 38, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então veja bem, velhice, o que é isso? Impossibilidade. Em sua impossibilidade, Isabel deu à luz um filho. Eita, na tua impossibilidade, você vai entrar na tua casa nova, na tua casa própria. Na tua impossibilidade, você vai entrar na sua bênção. Eu creio, não sei se você crê, eu creio. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que estão ouvindo a palavra aqui e está sendo realizado, estão recebendo, estão se movendo na palavra. O que não pode é ficar parado. Então, em sua impossibilidade, Isabel deu à luz a um filho. 37, era 36 aquele. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Observe a atitude de Maria. Não entendia o que lhe diziam. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ela estava pronta para fazer o que era necessário. Você está entendendo o que está acontecendo? Mas fique pronto, porque Deus vai fazer o que Ele diz que vai fazer. O que falta no reino são pessoas que estejam claramente determinadas a fazer o que deve ser feito, independente do que estejam vivendo. Não importa a tua situação, não olhe a tua conta corrente, não olhe o teu salário. Quando eu comprei minha primeira casa, eu fui comprar no banco, na Caixa Econômica, eles disseram assim: ó, você pode comprar uma casa de 140 mil, mas você tem que ter 40 mil no bolso. Eu tinha 40 mil de dívida. Verdade. Era dívida. Mas com os 40 mil de dívida, eu comprei uma casa de 280 mil. E a Caixa Econômica sabia que eu não tinha condição de pagar. Sabiam. 2 gerentes lá não sabem o que aconteceu. Eu sei. Deus fez um reboliço naquele banco. Os 2 assinaram sem ver o que estavam assinando. E quando viram, eu estava dentro da minha casa, não podiam mais me tirar. É desse jeito que vai acontecer com você. Você pensa que não? É assim que vai acontecer com você. Na tua impossibilidade, o milagre vai chegar na sua casa. Eita, eu creio no que eu falo. Eu creio na transferência de bênção. Eu creio. Eita, ô Rick, está chegando a casa aí, Rick. Verde? Se não vir verde, não serve. Ele não está entendendo. É atleticano? Não quiser, deixa que eu pego. Eu sou coxa. Eu vou lá. Ei, Jesus! Quase perdi o celular. Quem vai me dar um novo? Meu já nem funciona mais. Entenda uma coisa: você não é qualquer coisa. Diga aí para o teu irmão: você não é qualquer coisa. Por que isso? Porque você é um escolhido do Pai. Você é um escolhido do Pai. E quando somos escolhidos, nós temos que viver na dimensão dos céus. Ou melhor dizendo, na dimensão do reino dos céus. E na dimensão do reino dos céus, nós compramos sem ter dinheiro. Você não está entendendo nada aí. Não está entendendo, você não está entendendo.
Viva na dimensão do reino dos céus. Viva na dimensão do reino dos céus. Não perca a tua identidade. Estabeleça ela, fortaleça ela. Ei, Jesus, se comporte como tal. O Raifan está se comportando como tal, né? Está recebendo as profecias aqui. Postou a foto do passaporte, está lá atrás. Eu procurando aqui, está lá. É ou não é, Raifan? Está vivendo na dimensão dos céus. Quem aí não tem passaporte ainda? Quem? Só 3 pessoas? O resto tudo tem passaporte? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. A condição de não ter identidade faz parte do que aconteceu com o primeiro Adão na sua queda. Ele não tinha identidade, gente. Agora acontece o seguinte: nós tínhamos a essência do primeiro Adão, mas Cristo nos restaurou. Cristo nos restaurou. E nessa restauração nós fomos marcados como filhos de Deus. Você foi marcado como filho de Deus. O Pai te concedeu este poder de você se tornar filho de Deus. Então, se você é um filho, você tem direito legal sobre a terra. E aqui é o nosso grande problema. Eu vou terminar, gente, não dá. Acabou o tempo. Aqui é o nosso grande problema. Nós, como filhos de Deus, temos autoridade aonde? Na terra. Nós, como filhos de Deus, nós temos direito legal aonde? Na terra. Por que você continua orando aos céus para chegar à tua bênção? Comece a falar com a terra, e a terra vai te responder. Quando eu fui comprar a minha casa, eu não fui lá no céu, não. Eu fui lá na Caixa Econômica. Fui pela fé, fiz a ficha. E fui para a praia. Descansar. Porque eu sou o filho de Deus. Só voltei da praia, sabe quando? Um dia antes de assinar o contrato. Chegamos no dia de assinar o contrato, recebemos a triste notícia. Para algumas pessoas, para nós não foi triste, mas foi triste. De que tinha que ter R$ 7.500 para assinar o contrato. A documentação. Tinha que pagar a documentação. E tinha que pagar à vista. E agora? O que fazer? O que fazer? Lembra que eu falei que ia tocar o telefone? O telefone tocou lá em casa. A pessoa, quando nós atendemos, falou assim: que beleza, vocês vão comprar a casa? Sim, vamos comprar a casa. Na Caixa Econômica não tem que pagar a documentação? Tem sim. Quanto é? R$ 7.500. E quanto vocês têm? Temos R$300 no banco. Era o que nós tínhamos. Não tem problema, amanhã passa, pega a minha esposa, vão no banco e retirem o dinheiro. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O Pai lhe deu esse poder. A terra vai te responder. O lugar da sua designação é aqui na terra. Aqui será o seu lugar de elevação. Aqui será o seu lugar de bênção. Aqui será o seu lugar de transformação. Estou quase acabando. Eu ia dizer que estou acabando, mas tem 2 coisas ainda. Encontro entre Maria e Isabel. Vamos rapidinho, porque eu quero entregar tudo. As crianças estavam no útero, não estavam? Aí Maria resolve revisitar a sua prima Isabel. Quando chegam lá, as 2 crianças estão no ventre, mas elas têm uma ligação espiritual, as 2. E a Bíblia diz que elas começaram a brincar dentro do ventre. Começaram a virar cambalhota, se agitar. Porque uma percebeu a outra, uma se ligou à outra, uma se conectou à outra. Jesus, ele teve 2 encontros nas águas com João. O primeiro deles foi no útero, e o segundo foi no Rio Jordão. E em ambos esses encontros, houve uma grande manifestação de Deus. Jesus, ou melhor dizendo, João Batista, não nasceu sem estar cheio. Jesus, quando foi visitá-lo com a sua mãe, dentro da barriga da mãe, na barriga da mãe ele encheu o seu primo.
do Espírito Santo. Então ele estava cheio, ou seja, eles se conectaram a partir dos úteros. E isto é uma coisa extremamente importante numa família. Somos uma família? Somos uma casa, e numa casa tem uma família. Uma família tem que estar conectada. Nós temos que estar conectados, porque muitas vezes a nossa bênção depende do nosso irmão que está ao nosso lado. Muitas vezes as coisas que nos acontecem dependem da chave que o irmão está carregando no bolso. Está entendendo aí? Temos que nos conectar como famílias, nós temos que nos conectar, porque um tem a chave que o outro necessita, que o outro precisa. Nós temos que ter este entendimento. Então é importante que os úteros estejam conectados para que, quando chegar o momento da manifestação e eles derem a luz um ao outro, não sejam estranhos um com o outro. Eles precisavam se conhecer, para que um iria abrir o caminho do outro. Se coloque em pé, vou terminar.